filho, lenha. Para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, depois de adorá-los. Voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo chegado a um lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o alto do céu, e disse, outras versões vão dizer, desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não negaste teu filho, teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jirê, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus, aleluia. Podem sentar, por gentileza. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar me usando, e que o Todo-Poderoso e Poderoso continue falando aqui nos nossos corações. Eu sei que você veio aqui com uma expectativa, e eu acredito que se você abrir os olhos, mesmo fechando, se você fechar os olhos e abrir o coração, eu acredito que Deus vai continuar falando aquilo que é necessário para o teu crescimento, para o meu amadurecimento, para a nossa jornada se tornar um pouco melhor do que esses dias que talvez algumas pessoas está sendo um pouco difícil, um pouco árduo. A jornada talvez esteja sendo um pouco conturbada. Sendo certo que para Abraão não foi diferente. E por isso, ao falar de Abraão aqui, pastor, é um desafio tremendo, porque Abraão, todos vocês conhecem muito bem, ele é considerado pai da fé monoteísta. Ou seja, um homem que deu um entendimento para muitos que não sabiam o que significa fé. Duas letras que têm um poder absoluto para aqueles que conseguem exercer. E se você não tem conseguido exercer, eu vou profetizar: a partir de hoje, você vai exercer essa fé que vai mudar a sua história para melhor. Falar de Abraão, falar desse texto especificamente, talvez na mente de algumas pessoas possa ser um pouco estranho, porque alguns às vezes se crentizam, né? O evangelho misturam talvez, né? E você pode ficar um pouco acuado, mas eu tenho certeza que a mensagem de hoje, por mais que eu já tenha pregado ela algumas vezes, ela vai sair com uma força tão forte, tão violenta, que vai destruir aquilo que estava te destruindo. Então entenda o que Deus vai falar aqui agora, preste atenção, porque é muito forte. Porque não é o Rodrigo que está falando, é a palavra de Deus que está sendo expressa e ministrada nos nossos corações. Abraão viveu uma infância muito proveitosa, muito rica, tinha tudo do bom e do melhor, porque foi criado por seu pai Terá, que ensinou para ele o que é ter caráter, o que é ser homem. Porém, chegou num determinado momento da vida de Abraão, que ainda se chamava Abrão, que ele teve que tomar uma decisão que era muito difícil, porque a decisão estava incluída, uma decisão de abandonar a família para poder seguir um caminho desconhecido, para seguir um Deus invisível que ele não conhecia, mas sentia. Esse Deus que você
você serve, que às vezes você não vê, na verdade não vemos, né? Mas sentimos. Esse Deus que nos acalma, que nos traz equilíbrio emocional naqueles momentos mais tristes, naqueles momentos de situações mais difíceis que nós enfrentamos. O Deus que eu quero exprimir aqui nessa noite é o Deus que está mudando histórias, ainda que as pessoas não creem, porque a Bíblia me dá o amparo legal de dizer para você: se você não crê, eu creio por você que a sua vida vai melhorar a partir de agora. Glória a Deus. A história de Abraão todos conhecem. Quando ele estava na casa do pai, ele teve que sair para ir para a casa do pai. Ele estava na casa de Terá, e todos sabem, né, naquela história, ele não se conformava com aquilo que o pai fazia, né, que era adorador de ídolos, né, vendia ídolos para poder sobreviver. Abraão vai sair da casa dele, porque ouviu uma voz do próprio Deus. Aleluia! O próprio Deus mandou ele sair, e ele obedeceu. O que me intriga nisso tudo é um homem obedecer a uma voz desconhecida de um Deus invisível que manda ele sair da casa do pai para poder cumprir uma missão. Alguém está entendendo? Quantas vezes você já estava sentado lá, ou deitado, vendo seriado, filme, ou meio atribulado, e aquela voz falou: não faça isso, não clique nisso, não abra essa tela, exclua aquele número do WhatsApp. E a gente sabe que é Deus, mas às vezes a gente insiste no erro. Mas isso vai mudar agora. Você crê no que Deus está falando aqui? Abraão sai, segue a jornada. Todos conhecem a história. Eu vou chegar aqui no capítulo 22, tá? Vamos pular aqui, vamos chegar aqui. Abraão já tem mais de 100 anos. Aqui ele já era pai de Isaac, filho de Agar, a Egito. Aqui Abraão já tinha despedido Abraão é pai de Isaac com Sara, sua esposa, e também é pai de Ismael com Agar, a egípcia. Aqui Abraão já tinha despedido o seu filho Ismael, amém? Já tinha colocado ele para sair junto com a sua empregada, né? A mulher que ele se deitou e tinha mandado ele embora, porque Deus assim tinha instruído ele. Aqui, Abraão só tinha um único filho. Quem diz isso foi a Bíblia, é a Bíblia. E o interessante dessa história aqui é que no início dela vai dizer que Deus colocou Abraão à prova. Aleluia! Aí a gente, às vezes, em alguns momentos da vida, né? A gente não entende, fazemos a obra, buscamos a Deus na igreja, somos fiéis, somos dizimistas, ofertantes, generosos, mergulhamos de cabeça no propósito e estamos na prova. Eu aprendi que, independente das coisas que estão acontecendo, Deus pode colocar qualquer mortal na prova. Mas a prova não é todo o tempo. A prova é por um momento. Me explica. Quando eu estava na faculdade, eu observava que o professor, todo mundo conhece a história, mas eu vou falar de novo. Eu observava que o professor, quando ia fazer a prova, ele falava assim: podem fazer, mas eu quero silêncio absoluto. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Tem professor que é assim. E eu fazia prova lá, fazia prova. Aí no final de tudo, onde estava aquele silêncio, o professor recolhia a prova e dava sentença, dava nota. Aí a gente não entende o silêncio que está sobre a nossa vida. Pedimos resposta, oramos, peticionamos ao Todo-Poderoso e não vem nada. Não vem nada, nada, nem no corpo parece que não sai nada. É porque você está na prova. Entenda uma coisa: enquanto você está na prova, o professor está observando. Enquanto você está na prova, o professor está cuidando. Enquanto você está na prova, o silêncio. Então, se esse silêncio perdura por algum tempo, é porque é tempo de prova. Mas a prova é por um tempo. Depois da prova, o professor vai dar a nota. E ele é o único que pode dizer: está aprovado ou reprovado. E quando somos
reprovado constantemente, o trabalho é dobrado. Temos que voltar e repetir o ano letivo, certo, errado? Então chega de perder tempo. Vamos parar de ficar reprovado, vamos estudar mais e preparar mais, para quê? Para passar nessa prova logo, dando glória a Deus. Então entenda uma coisa, Deus coloca Abraão à prova, então ele pode me colocar na prova, como pode colocar você na prova também. A prova pode ser qualquer tipo de circunstância e situação. Mas a prova só tem um tempo. E ela está passando. Está passando. E daqui a pouco o nosso professor vai dar nota. Como é que é essa nota aí, pastor? O professor ele vai dizer assim, você foi bem na prova. Não acertou tudo, mas foi bem. Passou. Está na média. Passou. Agora, se você não se prepara, porque tem pessoa que acha que nasce pronto, né, pastor? E existe uma grande diferença de você se preparar, estar preparado e estar pronto. Antes da prova é o preparo. Se entrar na prova despreparado é reprovado. Então se prepara agora, porque tem tempo. Porque quando acaba uma prova, vem outra. Por quê? Isso só faz a gente subir. Subir e crescer. Não para ser melhor do que os outros, para poder se aproximar do céu. E você note que quando Deus chama Abraão, é o próprio bendito que fala no ouvido dele. Vou te botar na prova. Deus pode colocar o Rodrigo na prova e pode te colocar na prova. Então entende, eu vou te colocar à prova, porque eu quero ver se essa bênção que eu te dei é mais importante do que eu. Eu quero ver se você está buscando a bênção ou o abençoador. Então, gente, Deus vai falar para Abraão, ó, é tempo de prova, tá? É tempo, não é quer dizer que você vai morrer na prova, né? Agora, detalhe, toma o teu único filho. Mas Abraão tinha dois. Não é verdade isso? Tinha dois filhos. Ele manda tomar o único filho. Por quê? Ismael não era mais filho? Toma o teu único filho, Abraão. Mas esse detalhe eu preciso mencionar. A quem você ama? Para quem Deus vai falar que Abraão ama Isaac? Porque esse amor poderia ter substituído o amor do divino, do Todo-Poderoso, daquele que está falando e se manifestando na nossa vida agora. E quando Deus observa que algo que Ele deu é maior do que Ele faz alguma coisa para poder parar isso. Eu sei que pesou, mas desculpa, você vai entender. Às vezes é necessário isso. Quando Deus percebe que a bênção pode te conduzir à perdição, Ele freia antes que a gente se destrua. E por isso Ele permite a prova. Mas se nós nos comportarmos devidamente, a bênção volta dobrada. Abraão, toma o teu único filho, a quem tu amas. E uma coisa que me intriga aqui é como Abraão se comporta. Abraão não fala nada, pelo menos não está escrito. Porque Abraão responde com o silêncio, isso que Deus espera quando alguém te afronta. Abraão poderia ter falado assim, não poderia? Deus, pegar Isaac, o filho da promessa, não pode ser Ismael, não? Porque tem gente que tenta barganhar com Deus aquilo que Ele pede. Deus está pedindo o coração, tem gente querendo dar o rim. E para Deus importa o quê? O que está dentro, e não o que é fora. Abraão poderia, Senhor, por favor, posso dar Ismael? Porque Abraão amava de forma excomunal a Isaac. Preste atenção, por favor.
O que Deus tem que pedir? Não estou falando de dinheiro. Porque Deus procura ainda, eu acredito, em corações. Procurou Davi e achou porque Davi tinha um coração. E por que coração? Eu acredito. Porque o coração consegue adorar. A boca pode até cantar, mas o coração adora. E Davi era um adorador também, além de guerreiro. Obrigado. Então entenda uma coisa. Abraão responde com silêncio e não tenta barganhar com Deus aquilo que ele está pedindo. Eu sei que Deus está pedindo para algumas pessoas aqui, para as pessoas fazerem determinadas coisas, que de repente possa vir na tua mente aí agora. Talvez aquele tipo de comportamento inadequado para uma vida cristã, aquele tipo de relacionamento com a menina que ainda não é nem noiva, nem esposa, ou vice-versa. Talvez aquele relacionamento em casa, aquela maneira como você tem tratado a pessoa que vive do teu lado, que te ama, ou aquele jeito como você se comporta na vizinhança. Deus tem pedido o que para você? Aquilo que Deus pediu, faça, porque vai ser recompensador aquilo que você vai receber lá no final, no monte. Entenda uma coisa, levantou-se, pois, Abraão bem cedo agora, olha o que ele vai fazer. Porque Deus mandou. O que ele fez? Eu acabei de falar, levantou-se. Chega de ficar deitado. Vamos levantar? Vamos erguer a cabeça e caminhar? Abraão levantou, detalhe, bem cedo, de madrugada. É cedo que as coisas acontecem. Fala alguém que o sol nasce para todo mundo, mas se você acordar muito tarde, você vê ele se pondo, às vezes nem vê. Então, para ver o sol nascer, tem que acordar cedo. Trabalho, guerra, luta. Entenda? Tudo bem, eu trabalho de noite. Você está entendendo qual é a mensagem? Que Deus gosta de usar esforçar, não preguiçosos. Porque não tem como, gente. Tem uma promessa e às vezes a promessa não acontece, às vezes não é por causa de Deus, é por causa de mim mesmo, que sou o maior empecilho. Fico lá deitado esperando a promessa acontecer sem fazer nada. Deus mandou Abraão entregar Isaac. Abraão não barganhou, ficou em silêncio, obedeceu, sabia que estava indo para a prova. E assim foi, mas levantou cedo e ele foi fazer algo que eu pedi para vocês repetirem comigo. O que foi? Lenha, né? Abraão levantou cedo de madrugada e foi cortar lenha. Imagina Abraão pegando uma árvore grande. Naquela época não tinha o equipamento que tinha hoje, né? Pegando ali um machado, nem sei como é que era o machado, né? Se era bonitinho como é hoje, nem sei se tinha machado. Mas imagina ele cortando ali, suando igual o todo aqui, ó, batendo na tora, cortando. Acho que você não está entendendo, né? Vamos tentar entender melhor. De repente você já acordou cedo, de madrugada, e está cortando essa lenha há um tempo. Está batendo em nada. Está batendo e não dá efeito. Vem aqui, parece que não acontece nada. Mas eu vou te falar uma coisa: corta a lenha, trabalha cedo, luta, se esforça, porque o propósito de cortar a lenha foi para que lá diante no monte tivesse madeira para se colocar no altar e o fogo descer do céu e o milagre acontecer. Então continua cortando lenha, porque cortando lenha, acordando cedo, que a vitória vai chegar mais adiante. Glória a Deus. Você acha que o propósito da lenha era o quê? O propósito da lenha é para que quando Abraão fosse fazer um altar, ele colocasse a lenha embaixo, tacasse fogo, para que o fogo queimasse no altar. Quer ver fogo no altar? Meu amigo, ajuda aqui, corta a lenha, vai cortando lenha. Por quê? Porque o altar vai incendiar. Incendiando o altar, ele é expansivo na vida daqueles que estão servindo no altar Todo-Poderoso. Então, espera, porque as coisas vão se enquadrar, vão se colocar no devido lugar. E o Deus que eu sigo é tão poderoso que Ele está dizendo para mim, dizer para a igreja, inclusive para mim: tem coisas na vida que nós espalhamos, tem coisas na vida que nós desorganizamos, mas o bendito está dizendo que Ele vai colocar tudo de novo no seu bendito lugar, porque Ele não desistiu de você. Aleluia! Está cortando lenha, está suando, está batendo ali, é difícil, está cortando a mão, está machucando, está dando calo, mas Ele está pensando no fogo que vai descer, na unção que vai vir, no poder que vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Então Ele corta a lenha, prepara, arruma tudo
e vai fazer o quê? Albardar o jumento. O que é isso, pastor? É fácil, é só olhar no dicionário. Albardar é preparar o jumento. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendo muito com jumentos da Bíblia. Tem um jumento aqui no caso de Abraão. Tem um jumentinho que Jesus sentou para entrar em Jerusalém. O jumento é mais importante que o cavalo, sabia? Aleluia! Tem jumento que nos ensina lição, sabia? Alguém está entendendo? Glória a Deus! Tem jumento que vem para ensinar. Mas você tem que preparar ele. Alguém está conseguindo entender? Está reclamando do que se você não preparou o jumento? Você está dando coisa chifrada à toa. Prepara ele. Prepara o jumento. Ele vai te conduzir daqui a pouco ao monte. Tem que preparar o jumento. Jumento despreparado é terrível, né? Então é preparando o jumento que você vai conseguir chegar lá no monte e lá você vai preparar o holocausto e o povo vai descer. E a bênção chega. Prepara o jumento. Então Abraão prepara o jumento, a barba já está com a lenha, está tudo legal ali, tudo bonito. Abraão tinha muitas pessoas a seu dispor, muitas pessoas ao seu redor, mas ele vai chamar 2 moços. E uma história extra vai dizer que um dos moços era Eliezer. Só que a Bíblia não é clara no nome. Não importa não ter nome, o que importa é ter história. O moço está aqui escrito. Às vezes está preocupado com o nome e a história. Deus chama Abraão. Isso é importante de você gravar. Repita comigo. Deus chama Abraão. No final você vai entender por quê. Então, Abraão prepara tudo, deixa tudo esquematizado e vai chamar apenas 2 pessoas para poder seguir a jornada. Porque não adianta nada ter preparadas se só 2 vão produzir efeito. Porque com Deus o negócio é qualidade, não é quantidade. Por isso você está aqui ouvindo a palavra também. Porque você crê nessa palavra bendita. Então Deus te escolheu, não foi à toa. Não me trouxe aqui do Rio e você para vir aqui ouvir essa palavra. Quem crê, diga amém. Então Deus, Ele está dizendo assim, ó. Abraão, vamos lá, a missão. Abraão pega 2 moços e vai com Isaac, a quem ele ama, em direção ao propósito. Aí você fica perguntando assim, que coisa terrível. Como é que um Deus tão bom, tão justo, tão misericordioso, pode mandar alguém matar o filho? O holocausto era para matar o filho queimado. E isso é uma coisa, me parece meio paradoxo, sabe por quê? Porque Abraão, no início, ele lutou veementemente contra o sacrifício de pessoas humanas, porque Deus abomina isso. Como pode um Deus que abomina isso, outrora, no presente mandar alguém fazer alguma coisa absurda? Alguém está entendendo já? Então entende. Abraão, se tivesse preocupado com a repercussão dos fatos, ele iria dizer, eu não vou fazer isso não. Imagina as manchetes da Folha de Canaã. Abraão, grande impostor, outrora repudiava sacrifício humano, agora vai matar o próprio filho. Mas Deus, quando manda a gente fazer alguma coisa, é porque Ele está no controle de tudo. E se Ele mandou, faça, porque tem respaldo para você. E eu aprendi que Abraão não dá ouvidos porque as pessoas pensam. Ele está preocupado com o que Deus está falando para ele. E é isso é um dos segredos da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Abraão, ele vai seguir na caminhada, porque a voz que ele entende e classifica é de Deus e não das pessoas. Então ele vai seguir não preocupado com o que podiam dizer, mas confiante no que Deus podia fazer. O que Deus faz lá no final de tudo? Provisão, é essa que está chegando sobre a sua casa. Aleluia, Deus. Então Abraão vai seguir a jornada. O interessante disso tudo que é onde a caminhada é executada.
Não é nos pastos verdejantes, como está escrito no Salmo 23. Não é nas Canaãs da vida. Não, é no deserto. E o deserto é árido, é um sol causticante que desidrata, que machuca, que fere os pés. Abraão ele vai seguir o propósito, vai seguir a jornada, e naquele momento, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Naquele momento, ao caminhar 3 dias, uma história extra que diz, não é bíblico, entende o que eu estou falando, porque tem mensagem, se não tivesse eu não falava. Uma história vai dizer que no meio do deserto, quando ele está próximo do objetivo, aparece um grande empecilho. Que empecilho é esse? Um rio fundo, que trouxe medo à equipe de 4 componentes: Abraão, Isaac e os 2 irmãos. Vou contar bem simples, né? Pedir um jumento. 6 do Espírito Santo. Então entende uma coisa, daqui a pouco vai chegar o anjo, 7, número da perfeição, porque o anjo chega lá no lugar final, destino, aquele que está te aguardando. Então entende uma coisa, Abraão encontra aquele rio, e se ele para e pensa, ele talvez não atravessasse, porque ele está embalado ali, está andando dias diante da missão que esperava ele. E quando você encontrar um empecilho no deserto, não desiste não, nem pensa, atravessa esse rio. Porque você pode olhar esse rio como 2 coisas: como um problema para afogar você, esse emaranhado de problemas que te cercam, ou como água para saciar a sua sede. É questão de ponto de vista. Porque rio no deserto é bênção, problema em cima de problema é bênção. Pastor, que loucura, eu vou te explicar. Existem bênçãos que vêm disfarçadas de maldição. Você olha com uma desgraça, com um problema e fala, é uma maldição. Não é uma maldição, é uma bênção camuflada, que daqui a pouco o Todo-Poderoso tira o lençol, e quando você vê, fala, ó, não era problema, é uma grande vitória que Deus derramou na minha vida. Abraão não pensa 2 vezes, fala, vamos atravessar logo esse rio, aproveita e mata a tua sede logo. Pronto, eles atravessam o rio. Não está na Bíblia, tá? É só para você poder entender a mensagem. Então entende, agora vamos voltar para a Bíblia. Abraão atravessou, e na Bíblia vai dizer que no 3º dia, findar dele, Abraão levanta a cabeça e enxerga o monte Moriá. Entendeu? Vamos tentar entender um pouco melhor? Por que você não está enxergando o lugar da provisão? Porque está andando de cabeça baixa, está andando prostrado. Levantou Abraão a cabeça, está na Bíblia, e enxerga. Enquanto nós andarmos prostrados assim, é tudo problema, né? Mas quando nós estivermos assim, aleluia, nós enxergamos o lugar da provisão. E o tempo de andar de cabeça baixa acabou agora. Glória a Deus. Porque Deus está te reerguendo. E você vai ter visão. Você não vai enxergar, você vai ter visão da provisão que está chegando, daquela necessidade que você tanto espera que aconteça. E Abraão, levantando a cabeça, enxerga o lugar que ia acontecer o milagre. Olhe para cá, por favor. Levanta a cabeça para você poder enxergar o milagre que Deus já colocou diante de você. Então Abraão, ele vai chegar, já estou encerrando. Abraão vai chegar perto do monte, e ali ele vai ter uma conversa com os 4 moços. É a prova de Deus. Aí você imagina, poxa, como é que Deus vai escolher logo Abraão? Um homem que repudiou a abominação humana, queimar pessoas em fogo para oferecer a deuses pagãos. O ceramista só bate nos vasos fortes, porque ele sabe que os fracos quebram. Então por que você está apanhando tanto da vida? Porque você é forte. Vamos tentar entender por outra ótica. Um fazendeiro tem 2 bois, sabe que um é forte e outro é fraco. Ele pega a carga mais pesada e bota no forte, porque ele vai conseguir suportar o peso e chegar no propósito.
Por que a carga está pesada? De novo, porque você é forte. Aleluia. Então entenda, grava isso. Está pesado, meu amigo. É porque você tem força, consistência e robustez para poder vencer isso. Não se mostra fraco nesse dia não, porque ainda sendo fraco, a Bíblia diz que nós somos fortes. Olha só que coisa. É questão de duas palavras. Fé. Abraão chega no monte, observa, e a história judaica vai dizer, não é bíblica, tá? Você sabe disso também. Vai dizer que Abraão conversa com os dois e faz uma pergunta. E ele fala assim: o que vocês estão vendo? Os dois monstros, Isaac está afastado e o jumento está ali junto com os dois monstros. O que vocês estão vendo? Aí o Abraão falou assim: eu estou vendo um deserto imenso, só problema, só desgraça. Acredito que o jumento deve olhar assim. Aí depois Abraão vira para Isaac e fala: meu filho, o que você está vendo? Não sei como isso, gente. Isaac vai dizer: eu vejo um pasto verdejante, uma bela montanha e uma pequena nuvem em cima da montanha. Você já reparou que muita coisa na vida é questão de ponto de vista? Mesmo no deserto, o filho que ia ser morto, entre aspas, consegue ver aquilo que duas pessoas mais preparadas da época não conseguem ver. E por causa disso, o que ele vai fazer? Ele vai falar: bem, vocês não estão preparados ainda para seguir comigo. Fica aqui tomando conta do jumento. Porque tem pessoas que sacrificam, tem pessoas que não sacrificam e tem pessoas que são o próprio sacrifício. E quem não sabe sacrificar, passa um tempo tomando conta de jumento. Mas quem sabe sacrificar, ou sobe no monte, se aproxima da presença dele, do Todo-Poderoso, ou então se apresenta como sacrifício no altar. Eu sou o sacrifício, me usa na obra, me usa com autoridade, com poder, vou pagar o preço, vou chorar, vou sangrar, mas vou te adorar. Que tipo de pessoa tem sido a igreja hoje? Que tipo de pessoa tem sido eu e você? As que não sacrificam, posso falar? As que não sacrificam são as que mais metem o pau, as que mais reclamam. Mas pela misericórdia de Deus, aqui tem pessoas que sacrificam sim seus desejos, suas vontades egoístas, se entregam de coração a Deus, para Deus poder se manifestar e te abençoar poderosamente. Abraão, naquele momento, ele vai chegar ali e vai falar assim: bem, já que vocês não estão preparados, meu filho, vai falar. Então ele coloca os dois aí, fica tomando conta do jumentinho, do jumento aqui, por favor, toma conta dele, não sai daqui. Tá? O jumento é importante para mim. Porque se não tivesse jumento, como é que é carregar as coisas, né? Então, Abraão segue com Isaac adiante rumo ao propósito. Né, pastor? E chega um determinado momento da vida, a gente parece que caminha sozinho. Mas às vezes caminhando sozinho ou com alguém só do lado, que está preparado para realizar a missão, o propósito, a conquista, do que andar com pessoas despreparadas. E um detalhe para mim ímpar nessa questão toda é que Abraão não comenta nada com os dois, nem muito menos com a esposa, Sara. Por quê? Porque Sara não estava preparada para sacrificar. Então aquilo que Deus falar com você, e você pode entender que seja algo absurdo, fora da normalidade, não precisa falar, faz. Abraão não fala com a esposa, não fala com ninguém, nem com o filho. Ele guarda um segredo doloroso. Às vezes é uma coisa que Deus falou, um segredo doloroso, mas ele não vai falar nada com ninguém, porque sabe, se falar estraga, se falar atrapalha, se falar fica mais difícil. Enquanto nós ficamos em silêncio, Deus continua trabalhando e operando. E naquele momento ele comete a mesma atitude, não fala nada com as duas pessoas que não estão preparadas para aquele momento. Isso não significa que elas não venham a estar preparadas para outras coisas, mas naquele momento não estavam. E Abraão vai seguir adiante.
com Isaac sem as duas companhias, que era de muita utilidade. Mas é melhor estar obedecendo a Deus, andar com quem sabe que vai contribuir para o propósito, do que andar com pessoas que não vão contribuir com nada e só vão te atrasar. Então não reclama se você está andando sozinho já há algum tempo. É melhor sozinho chegar no céu do que acompanhado ir para o inferno. Então entenda. Ele vai subir no monte. Eu já estou encerrando a mensagem. Ele começa a subir no monte. E aí, parece que vem a notícia que vai cortar o coração daquele homem chamado Abraão. Isaac, já era adolescente, vai falar assim: papai, nós temos lenha, fogo, cutelo, mas está faltando alguma coisa. Cadê o cordeiro? Imagina, um pai que lutou anos e anos contra isso que ele estava prestes a fazer. Ele deve engolir a seco, mas fala: Deus proverá para você Ô glória. o cordeiro. Eita maravilha. Ele não fala Deus proverá o cordeiro, ele é bem objetivo. É para você. Alguém está entendendo aqui, recebendo? Amém. Tem provisão para você. Tem reversão para essa sentença. Há esperança para o ferido. Há solução para essa crise. Há solução para essa falta. Duas palavras: fé. Duas sílabas: fé. Fé. E o menino entende. E o mais interessante para mim também é que Isaac não sai correndo. Isaac continua. Quem é que vai ouvir que o pai vai matar e continua caminhando? Quem está junto no propósito. Eita. Alguém já está entendendo? Glória a Deus. Se correram é porque ficaram com medo. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus que dá coragem e capacidade, que gera força para conquistar. Força sobrenatural, unção, essa que está descendo sobre nós aqui agora. Unção é a capacitação extraordinária para a realização de um objetivo. Então, Abraão sobe e lá no alto do monte ele vai construir um altar. Glória a Deus. E quando ele chega lá em cima, ele vai construir um altar. E o altar é construído com o quê? Lenha. Só se constrói o altar se tiver lenha. Eu vou frisar de novo para não sair da tua cabeça. Ele só tinha lenha porque ele acordou de madrugada bem cedo, cortou a árvore, machucou a mão, suou a camisa, ficou horas ali cortando lenha. Ele só tinha lenha porque ele acordou cedo, antes de entrar na caminhada, porque ele foi lá cortar a árvore para poder ter lenha. Está cortando a árvore há tempo, você não vê o resultado, mas daqui a pouco ele aparece. Só pega fogo no altar se tiver lenha. Então ele vai lá e constrói o altar, e depois de construir o altar, ele vai pegar o seu filho e vai colocar sobre o altar. Só que a visão da história paralela de Isaac diz que Isaac viu o pasto verdejante, uma grande montanha bela e uma nuvem sobre a montanha. E segundo a Reis, se eu não me engano, no capítulo 14, eu não lembro, ou 18, diz que existe uma nuvem, pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Que isso? Provisão para aquela terra seca. Provisão está vindo sobre a sua vida. Meu Deus, você não crê no que Deus está falando aqui, não? Provisão para essa desgraça, para esse problema, para essa enfermidade, para essa falta que você está vivendo. Abraão sabe, está tudo pronto, Isaac está deitado, e Abraão vai levantar o cutelo bem afiado
amoladinho, bem amolado, para poder matar o filho. E quando ele vai levantar, aí uma história também de historiadores vai dizer que Abraão ouve a voz do filho dizendo: papai, peraí. Eu gosto desses historiadores criados, porque tem mensagem. Peraí, papai. Me amarra mais forte para o sacrifício ser perfeito. Tudo que nós fizermos, de qualquer maneira, o trabalho é dobrado. Imagina o coração do pai em ouvir aquilo do filho. Me amarra mais forte. Meu filho está amarrado ali, e você já conhece muito bem a história, até melhor do que eu. Abraão, quando vai matar o filho, uma voz do céu brada. E de quem era a voz? Era do anjo. Fala comigo, anjo. Mais uma vez, anjo. Bem forte, anjo. Sabe por quê? Porque lá no início Deus fala: mata o filho. E depois o anjo fala: não mata o filho. Ó. Porque tem vezes que é o próprio Deus que vai falar contigo, e tem vezes que Ele vai usar o anjo para falar com você. De vez em quando dê crédito aos anjos. Sabe por quê? Porque Deus coloca anjo ao nosso redor para ser voz daquele que tem instrução para a nossa vida. Então olha e diz para a pessoa que está do seu lado aí: você é um anjo na minha vida. Sabe por quê? Isso, fala bem forte: você é um anjo na minha vida. Sabe por quê? Não desmerece a pessoa que está do teu lado, porque ela pode ser instrumento de Deus para poder trazer a notícia que você tanto espera. Glória a Deus, aleluia. Deus começa a falar e o anjo parece que vai dar o pinar da história. A notícia que tanto Abraão esperava, porque no fundo Abraão tinha uma grande esperança que Deus pudesse mudar aquela história. E isso acontece porque o anjo fala duas vezes do céu: Abraão, não mate o seu filho, para você poder entender bem claro. Então aquilo que você está pensando que é morrer, é só fazer o que Deus está falando, que no final nada irá perecer. Pelo contrário, vai vir a provisão e vai haver uma substituição, uma reversão nesse quadro que o médico falou: ó, não tem jeito, acabou, não tem fim. Ou então nessa sentença que alguém já prolatou, dizendo: olha, seu marido não tem jeito, a sua esposa também, a tua casa não tem, mas Deus está falando: vai haver uma reversão, vai haver uma provisão sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aonde você pensa que parou, é o fim, definhou, Deus está falando: aqui apenas começa a história. Porque Abraão, depois desse fato, foi outra pessoa. Por que Deus pediu o filho a Abraão? Eu vou usar e responder: porque depois do filho, depois do nascimento de Isaac, o coração de Abraão não era tão de Deus como era antes. Por isso que Deus fala: Isaac é quem tu amas, eu preciso que tu mate. Então, quando Abraão devolve Isaac no altar, Deus fala: teu coração agora voltou a ser meu, então eu posso poder agir de forma intensa sobre a tua vida. Ou você está achando que tudo que Deus fala não tem propósito? O nosso Deus é o mestre dos inteligentes, daqueles eruditos que existem aqui na terra. Ele é o todo-poderoso, sabe todas as coisas. Porque alguém aí poderia dizer: isso é loucura, se mandar a gente fazer isso hoje, né? É claro que Deus tem várias formas de trabalhar, você sabe muito bem disso. E hoje Ele pode estar mandando você fazer uma coisa que alguns vão classificar meio absurdo, mas eu tenho certeza. O que Deus, estou falando Deus, tá, gente? Por favor. Não é aquela voz nossa, não. O que Deus fala não é para gerar morte, é para gerar vida. Aí às vezes a gente não entende porque aquela pessoa saiu do nosso lado, não está mais com a gente. Deus tem propósito. É forte. Aleluia! Aleluia. Para nascer, viver, para ficar doente, para ficar curado, para servir, para ser servido, para ganhar, para perder e para morrer. Mas quando morre não é o fim, quando morre é o início do começo.
daquilo que a gente só idealizava. Abraão, duas vezes. Dizem os historiadores que uma voz era para despertar a atenção de Abraão, e a segunda é para fazer o cordeiro berrar. Aleluia! Aí tem que pesquisar um pouco para entender isso, mas como o cordeiro apareceu lá? Diz os historiadores que o cordeiro já estava lá há um bom tempo, desde o início da criação. Eita, Aí a pessoa está desesperada em meio ao caos. Só que antes do problema aparecer, Deus já criou a solução. glória a Deus. Te provo. Haja luz. E houve luz. Vamos chegar em Adão e Eva. Nasce Adão e Eva, é criado Adão e depois Eva, que no paraíso cometem tudo aquilo que vocês sabem, né? Perto, né? Aquela coisa. Parece que Deus criou um problema, mas antes de Adão e Eva já existia Jesus. Alguém entendeu, não? Antes do problema aparecer, a solução já estava. Glória a Deus. Ele não é o primogênito de toda a criação. Ele não é o nosso Senhor e Salvador, aquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é a luz do mundo, e todo aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele não é aquele que trouxe a salvação para todo aquele que se arrepender e seguir os teus passos, chegar até o céu. Ele não é aquele que está se manifestando através da palavra para poder atingir o nosso coração e mente. Glória a Deus. Então não se preocupa com esse problema, porque a solução já está posta. O que você precisa aprender a fazer é ouvir. Aleluia! Aí eu preciso falar isso, desculpa. Deus, ele fala. Ele fala. Aí a gente está tão atribulado, nós estamos tão perturbados com as circunstâncias, que a gente não entende. A gente não ouve. Ou a gente não ouve ou a gente não entende. Aí Deus, quando quer mandar mensagem, parece que está acendendo aquele alerta, ó, muda, para enquanto há tempo. Aí o que ele faz? Olha, eu falei, você não ouviu, então eu vou tentar de uma outra forma. Ele vai lá e permite uma dor. Está entendendo agora? Aí a pessoa começa a desesperar mais ainda e não entende. Aí Deus vai lá e permite uma perda, trabalhando com teses, hipóteses. Aí a pessoa não entende, aí Deus vai lá e coloca no leito. Aí a pessoa está tão quebrantada, fala, agora você vai entender. Ele fala, a pessoa entende, a pessoa vai lá e se arrepende, se converta, e a história dela muda. E ela passa a ter vida de verdade. Então Abraão ouve a voz e na memória ele para antes de cometer o assassinato. A voz faz o cordeiro berrar e ele vê que o cordeiro já estava lá preparado. Mas a provisão, aleluia, só acontece para quem obedece. A provisão só chega para quem cumpre o que Deus fala. O resultado produtivo, maravilhoso e milagroso só alcança quem cumpre o chamado e exerce o propósito. Aleluia. Se Deus está falando para você parar com uma coisa e fazer outra, vamos fazer, porque o resultado é o recompensador. E pode ter certeza, eu vou encerrar aqui. Vamos cumprir aquilo que Deus falou. Aleluia! Pastor, mas as promessas não aconteceram. As promessas não aconteceram? Talvez, mas elas vão acontecer. Mas para isso, vamos seguir. Vamos permitir a prova que Deus coloca, sem murmurar, sem lamuriar. Vamos seguir a jornada. É algum tempo, o deserto de Abraão poderia ter sido 3 ou mais dias. Não foi um tempo todo. Então entende uma coisa, o deserto ele tem dias contados. Mas só chega em Canaã quem passa no deserto. Só chega na promessa quem passa pela prova. Então se é prova, se é deserto, é porque você está próximo da vitória, da Canaã, da conquista. Entenda isso que eu estou falando, eu vou encerrar.
Essa prova te faz melhor. Esse problema que eu enfrento agora me faz melhor. Me aprimora. Me eleva na presença dele. Me aproxima mais dele. E Deus está dizendo que falou, chega o tempo de se relacionar comigo. Eu quero intimidade com a igreja. Entende isso? Chega o tempo de experiências somente, de pessoas que só vivem de experiência. Eu quero intimidade, não só relacionamento. Intimidade é mais profunda que um relacionamento. É verdade. Tem experiência em relacionamento e intimidade. Intimidade é aquilo que o noivo tem com a noiva. Alguém entende? Glória a Deus. É só entre eles, né? Ninguém precisa saber, né? É isso que Deus quer com você, intimidade. Eu conheço entre você e o Pai. O Pai e o Filho. Porque isso vai ser o suficiente para mudar a tua vida para melhor. Abraão vai lá, não mata o filho, tira o filho do holocausto lá do altar, não mata o filho, pega o cordeiro, coloca no altar, e aí sim, porque tem lenha, alguém já entendeu? Porque quem tem lenha aí tem fogo, é consumido um cordeiro. Então, Abraão, quando Deus mandou ele largar o filho, matar o filho, abandonar o filho, ele não perdeu, ele ganhou. Aí Deus fala, se desapega disso, se desapega daquilo, abandona isso, abandona aquilo, porque você não vai perder, você vai ganhar. Alguém está entendendo? Diga amém. Se desapega daquilo, ou daquele, ou daquela, porque você vai ganhar. Aleluia! E Abraão coloca fogo no cordeiro, que já está lá, esperando ele chegar. A provisão, na verdade, já está muito tempo posta diante da gente. A questão é se a gente vai caminhar no deserto para ir lá buscar. Aleluia! Eu estou disposto a caminhar. Alguém aqui está? Se você está, fique de pé e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deus me